eu estou desistindo da advocacia. Meu nome é Wellington, sou advogado, e é isso o que eu leio em diversas publicações de advogados nas mais variadas redes sociais. Entre elas o LinkedIn, que é uma rede social profissional que eu utilizo bastante para escrever as coisas que eu quero, e não raro vejo profissionais do direito, advogados, desistindo, indo para outra profissão, escolhendo fazer outra coisa. E os motivos são geralmente os mesmos, né? Não só um desânimo, mas um sentimento de desvalorização da sua própria profissão, uma desvalorização que também vem do próprio mercado jurídico, os próprios escritórios desvalorizam advogados. E é muito trágico que nós tenhamos esse cenário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a advocacia é uma profissão que, sinceramente, não é para qualquer um. Eu não falo isso com um nível de afetação. Ah, nós advogados somos especiais, tal. Não. Ela é estressante, porque muitas das vezes você se depara com decisões contra a legem, ou seja, contra a lei, contra texto expresso de lei, por uma alegada discricionariedade, como se a discricionariedade do juiz, a liberdade de decidir, fosse a liberdade de decidir o que quiser sobre qualquer coisa, e a despeito do que diz a lei não é, mas no Brasil isso virou uma mania e não acontece nada. Então o juiz pode simplesmente dizer que a lei não vale de nada e que o entendimento dele é aquele, e isso prevalece, né? As ordens são cumpridas com base nisso. Então vejam o grau de resiliência que você tem que ter, vejam o grau de paciência que você tem que ter. Não é para qualquer um, né? Além do Brasil ser um país que não oferece qualquer segurança jurídica, eu não entendo como alguém faz negócios no Brasil. Eu, se fosse empresário, eu tiraria o meu dinheiro daqui, se tivesse dinheiro aqui, e se não tivesse, não colocaria dinheiro aqui, porque a segurança jurídica é zero. Então, nós advogados, por isso que muitos falam, bom, tudo depende. E realmente é lamentável ter que falar para o cliente, depende. Não, mas eu vi que a lei tal, eu pesquisei o artigo tal. É verdade. Nossa, parabéns para você. Sua pesquisa vale de muita coisa nesse país em que, numa canetada, o Supremo pode fazer retroagir uma norma tributária e as empresas têm que recolher retroativo, mesmo aquelas que tinham sentença transitada em julgado em seu favor. Nossa, a sua leitura do artigo vale muito, realmente. Vejam, então o advogado tem que saber dessas coisas, saber aonde está. E eu vejo que muitos desses advogados não entendem o seu lugar, ou pelo menos não estavam preparados para este lugar. A falta de, vamos dizer assim, a falta de material cultural, crítico sobre o que é o Brasil, faz com que os advogados desanimem, faz com que os advogados digam surpreendidos. Nossa, eu estou surpreso que as coisas são assim no nosso universo jurídico. Então você não conhecia o seu país, então você não sabia onde você estava se metendo, então você não sabia que os critérios do Poder Judiciário, por exemplo, são macunaímicos, né? Eles vão se transformando. Não há segurança nenhuma. Você tem que saber lidar com isso. De modo que no Brasil, a grande vocação do advogado é a de convencer. Porque se ele pode decidir qualquer coisa, basta que eu o convença disso. Ah, mas e a lei? E a jurisprudência? E os precedentes? Eu, filosoficamente, entendo que valem, deveriam valer. Isso se nós estivéssemos num país de grau civilizatório elevado, com servidores públicos de moral elevada, com grau civilizatório elevado, que respeitassem essas questões, essas questões hierárquicas. Mas não é assim que acontece. Eu fico muito... me dá uma certa satisfação e riso quando eu vejo as pessoas falando, não, mas na Europa funciona dessa forma. Então vamos também importar o padrão civilizatório de respeito às questões legais da Europa ou do sistema americano. Por que a gente não importa também a cultura, a mentalidade de lá? Ah, não, isso não pode, isso aqui a gente tem que deixar no jeitinho. Bom, então não tenta mudar o resto, tá? E aí eu vejo que muitos advogados não sabem lidar com isso, não entendem o país em que eles estão situados.
tá certo? Não entendem como que pode ser assim. Porque falta a crítica, falta o senso crítico. Muitos até de maneira pífia acabam endeusando esses servidores públicos, né? Excelências, ministros e tudo mais. Ou seja, se colocam numa situação de subalternidade a esses sujeitos, se veem inferiores a eles, por conta de uma outra cultura que aí é social, que valoriza muito mais o serviço público, o concurso público, do que a iniciativa privada, o empreendedor, aquela pessoa que escolheu sua liberdade, sua flexibilidade, em vez de ficar presa num quadrado ou numa repartição pública. Né? De modo que as pessoas respeitam muito mais um delegado, um escrivão, um próprio escrevente, né, da justiça, o juiz, o promotor, do que o advogado. Né? Veem o advogado como inferior. E isso se reflete também no mercado, isso se reflete na forma como as pessoas enxergam o advogado, desvalorizam o advogado, né? Acham que o advogado é um Google, que a pessoa vai lá e faz umas perguntas e se ele cobrar para responder aquela coisa, você está me cobrando pelo seu tempo? Né? Então tudo isso se reflete nessa nossa sociedade e acaba impactando o moral das pessoas, o ânimo das pessoas. E qual que é a minha mensagem para essas pessoas que estão desistindo da advocacia? Não acho que vocês sejam fracos, ao contrário, tem gente que acha isso. Não acho que vocês sejam fracos, não acho que vocês não têm resiliência, que vocês são covardes. Não, eu acho até que é uma postura corajosa ter estudado 5 anos, se formado em Direito, passado na UAB, ter feito pós-graduação, ter metido as caras e aí dizer, nossa, isso não é para mim. Tem que ter muita coragem para isso. Tem que ter muita coragem para mudar de profissão, para escolher uma outra área. Agora eu vou estudar UTI, agora eu vou estudar medicina, agora eu vou fazer enfermagem. Tem muita gente mudando para farmácia, né? Migrando do direito para farmácia, por uma perspectiva de mercado, inclusive. É muita coragem que precisa. Tá? Então não se vejam como fracassados, inferiores, nada disso. Mas tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, é que esse desânimo, esse sentimento de desvalorização não vai mudar vocês mudando de área. Por quê? Porque isso é uma coisa cultural do Brasil. Tá? De desvalorizar o empreendedor, o cara que está na frente fazendo as coisas acontecerem, valorizar o servidor público. Né? Quem aqui, eu por exemplo, sempre fui uma pessoa devotada à leitura, desde a minha tenra idade, o que eu ouvia? Você vai fazer concurso público quando você crescer. Vai estudar. Nossa, esse daí vai estudar, vai ser um juiz, vai ser alguma coisa. Peraí, é porque eu tô lendo, porque eu gosto de ler, gosto de ter cultura, sou minimamente inteligente, então eu tenho que ir para lá. Essa é a visão que as pessoas têm, né, no Brasil, tá? Então você recomenda então ir embora? É uma boa. O país, sinceramente, eu sou um pessimista, eu acho que não tem jeito. Mas o que eu quero dizer a você é, não se sinta fracassado, não se sinta inferior, você não é, tá? Agora, você vai ter que ficar na advocacia por um tempo, a não ser que você tenha feito uma reserva, algo do tipo, e aí toda a sorte do mundo para você. Mas, entre estar vinculado a um escritório que te remunera mal, e eu não entendo como tem empregadores no Brasil que não se incomodam do seu funcionário não conseguir pagar as despesas do seu custo de vida com o seu salário. Wellington, por que você é autônomo? Porque eu não tenho hoje meios de pagar com alta recorrência e alta previsibilidade um valor de R$5.000, que é o valor que eu entendo adequado hoje para uma pessoa viver minimamente com dignidade. Então eu não contrato ninguém, fico comigo, faço tudo o que eu tenho que fazer, tenho a minha assistente, né, que faz a parte do atendimento, mas fora isso, não. Eu não entendo como alguém que tem um escritório, etc., se sente confortável de pagar ao seu funcionário um valor que não dá para ele viver com dignidade. Não entra na minha cabeça, é uma questão filosófica minha, pessoal. Mas só assim, então não emprego ninguém. Então não emprega ninguém. Tá? É melhor do que explorar, do que viver da escravidão alheia, do que viver, ou ter um funcionário que vai estar ali de cara amarrado, que vai ter que estar pensando na conta que ele não consegue pagar com o salário dele. É bem melhor, tá? Agora, enfrentem o caminho da autonomia.
É bem melhor que ficar preso no escritório que te desvaloriza, que você precisa estar lá toda hora, tá? E aí você passa a ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, vir para a autonomia, claro que requer coragem, um pouco de planejamento, mas você pode fazer um anúncio, por exemplo, nas plataformas, desde que seja um anúncio dentro ali do provimento 188 da Ordem dos Advogados do Brasil, estude o provimento, faça os seus anúncios, vai chegar algum cliente para você. Doutor, eu sou trabalhista, eu não entendo como trabalhista não capta cliente na internet, já falei sobre isso. Não entendo, você não tem barreira de entrada, você não tem consulta, você não tem... Deveria ter, mas não tem. A prática de mercado é essa. É 30% ao final. Me passe o que você tem, os documentos, deixa eu analisar o que aconteceu, o que não aconteceu, tem testemunha, biriri, bororó, dá aqui os dados, pumba, ação trabalhista. É fácil. Eu tenho barreira de entrada. Eu não sou advogado trabalhista, mas eu tenho barreira de entrada. Inclusive, eu estou pensando se eu passo a cobrar por atendimento, que é uma coisa que eu não faço. Atender é uma coisa, consulta é outra. Mas estou pensando em manter como padrão, porque acontece muitas das vezes de eu atender, eu vejo que a pessoa realmente quer resolver o problema dela, pega a documentação, biriri, bororó, tudo, chega a passar contrato, a pessoa fecha a proposta de honorários, passa contrato, às vezes a pessoa não assina o contrato, não dá andamento, não dá continuidade, roubou meu tempo. Então, acho que cobrar como um padrão para atendimento vai ter que ser uma opção aqui a ser observada, porque, sinceramente, é um descaso. Então, vejam, eu também passo por isso. Até por ser negro, é pior ainda, né? Então, venha para a autonomia, né? É melhor do que ficar com esse sentimento de desvalorização em escritórios, em lugares que não te valorizam, que você não vai crescer, tá? Em lugares que você é uma máquina ali, que você é um autômato. Então, assuma esse risco, venha para a autonomia. Não precisa hoje ter escritório físico, tá? Sinceramente, não precisa ter escritório físico. Foram poucas as vezes em que eu precisei fechar presencialmente com alguém. Hoje em dia isso é quase um padrão, as pessoas estão habituadas, tá? E faça do jeito que você, com os meios que você tem, tá? Faça da sua casa ou do cowork, grave seus vídeos, divulgue conteúdo, divulgue seu nome, escreva artigos, não tenha medo de divulgar conhecimento, tá? Inteligência artificial está aí para te ajudar em certas redações, por exemplo, caso você tenha aí uma certa insegurança. Coloca lá, faz o prompt, olha, corrija esse texto, corrija as pontuações, deixe mais formal, deixe mais coloquial, enfim, tá? Mas evite o desânimo. Agora, se você realmente quer desistir, embora toda sorte para você, espero que você não precise de sorte, mas toda sorte para você, vá com Deus. A advocacia precisa mesmo de pessoas que queiram enfrentar isso aqui, e tá tudo bem se você não quiser, tá? Tá tudo bem se você entendeu que isso não é para você. Tá? É muito melhor do que ficar aí prejudicando o jurisdicionado. Uma vez eu conheci um cara que falava que mandava custas fictícias para os clientes para tirar dinheiro deles, quando as contas apertavam. Isso é desonestidade, isso é um ladrão, isso não é um advogado. Então é melhor você sair fora, ir para uma outra profissão, uma outra área, de qualquer fator que seja, não só o financeiro, do que começar a contaminar a sua profissão, a sua vocação e prejudicar as pessoas com um péssimo serviço, por exemplo, porque você está desanimado e não acredita em nada disso. Tá? Eu ainda acredito na justiça, não acredito nos juízes, mas ainda acredito na justiça, mesmo ciente do que é o Brasil, mas eu acredito que há algo mais que às vezes se impõe. E é por esse algo mais que eu luto, que é a justiça. Tá? A confluência das forças universais em prol do bem. Eu acredito que isso acaba se impondo a tiranos, a juizecos, a servidores públicos sem vocação. E quando isso se impõe, quando essa energia se impõe, as coisas dão certo. Bom? Então esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Dúvidas, críticas, ameaças, deixa aí nos comentários. Contato comigo tá na descrição. Até mais.